Aquele abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nesta manhã de sábado. E hoje nós vamos falar sobre crianças de uma forma geral. O tema daria aqui 3 ou 4 programas, talvez até mais. Mas nós vamos focar em alguns aspectos para ajudar as mamães e os papais a cuidar também melhor das suas crianças. Para isso, nossa convidada, doutora Michele Marque de Medeiros, que é pediatra do Hospital Vera Cruz. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Edson, pelo convite. Conversar um pouquinho sobre as crianças, que é um assunto que eu gosto bastante. Aqui comigo o jornalista Tiago Dantas, que também é uma criança. Né? Quem dera, né? Você pode, como criança, você pode fazer a primeira pergunta para a doutora, então. Vamos lá. Ó, eu não sou papai, mas vamos pegar já esse gancho aí, aproveitar, doutora. Bem-vinda. Eu queria que você desse algumas dicas para os papais de primeira viagem. A gente vê que há bastante casos de engasgamento, né, durante o aleitamento com os pais de primeira viagem. Tem alguma dica para evitar esse tipo de acidente? O engasgo é um acidente que é frequente e eu acho que é uma das coisas que os pais mais têm medo, né? O engasgo com líquido, ele não é tão frequente, nem tão perigoso. Às vezes o engasgo com coisas sólidas nas crianças maiores é um pouco mais perigoso, né? Na parte do aleitamento materno, às vezes quando a mãe tem muito leite, quando está com o peito muito cheio, às vezes os bebês engasgam ali no início da mamada. Então, às vezes o que a gente orienta é tirar um pouquinho de leite, não começar a mamada com o peito muito cheio. Sempre colocar o bebê para arrotar, segurar ele uns 10 minutos em pezinho, assim, para eliminar aquele ar que ele pode ter engolido na mamada, né? Porque isso também reduz o risco de regurgitação, né? De vômito, porque às vezes o bebê muito pequenininho, ele vai regurgitar e às vezes ele não sabe muito o que fazer com aquilo, né? Então, às vezes isso também aumenta a chance de ter o engasgo. E uma coisa importante, que eu acho que para todas as famílias, é aprender como desengasgar as crianças. Então, a gente tem vários vídeos na internet, tem aulas, às vezes no consultório mesmo, a gente ensina nas primeiras consultas ou nas consultas quando vai falar sobre introdução alimentar, às vezes a gente também orienta como desengasgar. Tem uns cursos também de primeiros socorros para pais, então acho que vale a pena para a população em geral. Se todo mundo aprender a fazer as manobras de desengasgo, tanto em bebê quanto criança maior e adulto, é algo bem importante. Faz tempo que eu fui pai, doutora, mas a impressão que eu tenho é que dá um desespero tão grande que os pais acabam procurando um pronto-socorro ou bombeiros. Talvez tenham até aprendido essa manobra, mas o desespero faz ela procurar uma ajuda mais parruda, né? Mas é que o engasgo é uma coisa que você tem que agir meio imediato. Então, acho que se ficar muito nervoso com isso, o ideal é você ligar para o bombeiro, para o SAMU, porque aí eles orientam como fazer a manobra, né? Só se estiver muito perto, assim, do hospital, né, de algum centro de assistência, senão o ideal é tentar manter a calma e fazer a manobra. Doutora, a gente fala também agora, falando sobre as questões das crianças e tudo mais, eu queria saber de você, todo o acompanhamento, né, da gestante com o médico, ele faz toda uma diferença durante o cuidado com essa criança após o nascimento, porque quando a mulher faz o pré-natal, muita coisa ali pode ser identificada, né, questão de doença e tudo mais que essa criança possa desenvolver. Sim. A assistência pré-natal é fundamental, assim, tanto para a saúde da mãe quanto do bebê. Você identifica vários riscos na mãe, de doenças da mãe que podem causar algum risco para o bebê, de nascer prematuro, de nascer muito grande. Com os ultrassons a gente consegue identificar doenças que o bebê pode ter, então malformações do coração, de outros órgãos que vão precisar de uma assistência logo ao nascimento. Então, a assistência pré-natal é muito importante, né? É uma das principais coisas que faz reduzir o nascimento de bebês prematuros, é uma boa assistência pré-natal. Fazer as consultas direitinho, fazer os exames. Agora, apesar dessa correria moderna, da vida moderna, doutora, você acha que os pais estão mais preocupados, mais acercados à criança? Estou dizendo isso porque sou bem mais antigo do que vocês, eu sempre faço questão de dizer isso, e parece que os meus avós e os meus pais não se preocupavam tanto. A criança até caía do berço, doutora. Agora a gente não ouve mais falar, graças a Deus, a gente não ouve mais falar disso, né? Acho que teve uma mudança cultural, né? Acho que o cuidado ficou um pouco mais centrado na criança. As pessoas têm menos filhos também, então acabam tendo
mais direcionamento para aqueles bebês e a gente tem mais conhecimento, né? E aí as orientações vão mudando, a gente vai aprendendo como evitar, né? Então, as pessoas têm mais informação e têm mais cuidado mesmo. Você caiu do berço ou não? Eu não me recordo. Faz tanto tempo, você acha que eu vou lembrar? Agora, doutora, uma questão também que os pais ficam bastante atentos é a questão da vacinação, né? É importante todos os pais manter o calendário de vacinação das crianças em dia. Quais são as principais vacinações que os pais não podem de jeito nenhum esquecer de manter ali em dia no calendário vacinal? O calendário, o Programa Nacional de Imunização do Brasil é um dos melhores do mundo, assim. Então, as vacinas que tem no calendário do SUS, todas, elas são fundamentais. Elas contemplam as doenças mais importantes e deixam as crianças aí bem protegidas. Então, na hora do nascimento já tem vacina para fazer, a vacina de hepatite B, no primeiro mês de vida, a BCG, que protege contra a tuberculose. Aí nos primeiros 6 meses, todo mês tem vacina, né? O primeiro ano de vida, ele é cheio de vacinas e de reforços que são, assim, fundamentais. Eu acho que nenhuma delas dá para deixar de fazer. E aí, assim, tem a possibilidade de fazer algumas outras vacinas a mais no sistema particular, né? Algumas que dão um pouco mais de proteção, algumas que não tem no SUS, mas assim, se conseguir fazer o que tem lá do SUS, está excelente. E, infelizmente, a gente pegou uma fase ruim aí, que foi a fase da pandemia, né, doutora? Que, infelizmente, até alguns pais que costumavam levar os filhos para vacinar resolveram negligenciar esse aspecto. E quanta gente correu risco por causa disso, né? Sim, a gente está pegando ainda resquícios da pandemia, várias cadernetas desatualizadas, alguns pais com medo de levar os filhos para tomar vacina, e aí a volta de algumas doenças que têm vacina, né? Então, a gente pegando criança com quadro mais grave de doenças que são preveníveis por vacina. Então, é algo bem importante de ser falado, de ser lembrado, que temos que levar as crianças para serem vacinadas. Qual é um exemplo de uma doença que está voltando aí, por exemplo? Doutor? Então, a semana passada a gente teve um caso de sarampo no sul, né? Poxa, que é uma Deus. Doença que faz muito tempo que a gente não tem. É uma doença que, às vezes, que não leva a óbito, né? Frequentemente pode levar, mas causa muita morbidade, assim, né? A criança fica muito doente e passa fácil, né? E é uma das doenças que a gente não tinha relato aí já há algum tempo aqui na região. Voltando a falar de amamentação, doutora, a criança, a mãe, ela tem um período importante de amamentação da criança. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse período e a partir de que momento a mãe ela pode parar de amamentar e passar a dar algum outro tipo de alimento para essa criança? A gente preconiza o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, né? Então, até os 6 meses, o único alimento que a criança precisa é o leite materno. Aí, a partir dos 6 meses, a gente começa a introduzir uma alimentação complementar. Então, a gente vai introduzindo as frutas, os alimentos salgados, até que 1 aninho a criança já esteja comendo bem assim, a comida da família, almoço, jantares, lanches e ainda tomando leite, né? Então, pelo menos até o 2º ano de vida, a gente orienta a manter aí o aleitamento materno junto com a alimentação complementar. Ele já não é, a partir de 1 aninho, ele não é o alimento principal, o leite materno, né? A criança vai comer mais do que mamar, mas ele continua sendo importante. Agora, a nossa criança aqui do programa está pequena ainda, doutora, mas para um casalzinho recém-casado ou que tem o primeiro filho, se acostumar com essa rotina de um novo ser dentro de casa, bem diferente do que eles são, é complicado, hein, doutora? É difícil, muda tudo, né? Muda a rotina, muda as prioridades, mudam as preocupações, né? Então, é uma mudança muito grande. A mulher muda muito, né? Ela tem um bebezinho ali totalmente dependente dela, né? Do pai, é um bebê que precisa dos pais para tudo, né? Então, é uma rotina cansativa. O bebê quer mamar a cada 3 horas, tem que trocar, tem que dar banho, é toda uma rotina cansativa. O pessoal fala que o 2º filho não muda tanto a rotina, porque você já tem o primeiro. Acho que o primeiro é essa quebra maior aí, né, da rotina da vida. O 2º filho sai meio largadão. Né? Já vai, né?
Doutora, falando sobre um pouquinho mais do seu trabalho, quais são as principais queixas de acidentes, né, que você atende lá no consultório? Porque criança é complicado, né? Você desviou o olhar ali, já está fazendo alguma peripécia, né? Acho que uma das principais coisas é queda. As crianças, principalmente quando estão aprendendo a andar, elas caem, batem a cabeça. A criança, proporcionalmente, a criança pequena, ela tem a cabeça maior que o corpo, assim. Então, elas caem e batem a cabeça. Então, essa acho que é uma das principais queixas. E engolir as coisas também, pegar coisinhas do chão. A criança põe tudo na boca, eles têm a fase oral, né? Então, eles conhecem o mundo pela boca. Então, tudo que eles acharem, eles vão pôr na boca. Às vezes, eles engolem, às vezes, vai para a via aérea, né? Que são os engasgos. Então, também é uma queixa frequente. Queimadura também, né? Queimadura, a gente atende bastante queimadura na cozinha, assim, bebezinho que está engatinhando, então tem alguma coisa no forno, aí o bebê vai levantar na cozinha, põe as mãozinhas no vidro do forno, então queimadura de mão, com água quente, ou em churrasco, quando está mexendo com fogo, então às vezes a criança está perto e você não viu. E uma coisa frequente, principalmente nesses meses de verão, é afogamento, né? Que é algo bem importante aí, principalmente das crianças menores. Então, piscina, mar, né? Então tem sempre que ficar, as crianças têm que ficar sempre sob supervisão. Gostaria de voltar a esse tema, mas nós vamos a um rápido intervalo. Hoje estamos conversando aqui com a doutora Michele Marques de Medeiros, que é pediatra do Hospital Vera Cruz. Um rápido intervalo, a gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com a doutora Michele Marques de Medeiros, que é pediatra do Hospital Vera Cruz. Um pouco antes do intervalo, eu estava falando do período de férias, onde as crianças fazem tudo para ficar longe dos pais. E aí, doutora, você falava que a preocupação com o mar, com piscina, tem que haver uma supervisão constante, ou dos pais ou de alguém, mas não pode ficar sozinho. Isso, criança pequena... mesmo as crianças um pouquinho maiores que já sabem nadar, precisa ter um adulto por perto. Se for criança que não sabe nadar em lugar que é muito profundo, tem que usar o colete de proteção. Não adianta ser as boinhas de braço, tem que ser aqueles coletes que fecham mesmo, que a criança fica bem protegida, né? E tem que ter supervisão. E piscina em casa precisa ter portão, precisa estar... fechada, não dá para a criança ter livre acesso a esses ambientes assim, de risco, porque é um minuto que a gente perde a atenção e eles vão se aventurar, né? São seres curiosos, né? Uma criança saudável é curiosa, quer mexer, quer conhecer tudo e eles não têm assim noção do perigo, né? Então, por mais que você oriente, eles não têm maturidade neurológica ainda para entender o perigo daquilo, né? Até uns 4, 5 anos eles fantasiam, eles acham que eles podem voar. Então, janela de apartamento tem que ter rede de proteção, não pode ter acesso a materiais cortantes, material tomada, material de limpeza, remédio, porque eles mexem, eles vão experimentar, é natural do ser humano e da criança querer conhecer e experimentar as coisas, então a gente tem que ficar sempre bem atento. Doutora, num mundo com tanta tecnologia, a era dos games, celulares, as crianças estão muito com contato direto a toda essa tecnologia. A gente sabe que o sono por adulto ele já é bem prejudicial para a saúde. E o quanto que esse sono, a falta do sono, é prejudicial para uma criança? A criança precisa dormir. O ideal é que a criança tenha horário para dormir e tenha cada fase da vida, né, cada fase da criança, eles têm uma necessidade de sono. Então, o bebê recém-nascido dorme muito, passa praticamente quase todo dia dormindo. E as crianças maiores precisam ter o sono. E o ideal é não usar tela à noite, perto dos horários de sono, porque realmente estimula e dificulta o sono, mas é algo que precisa realmente cuidar, assim, é importante para o crescimento. A criança que não dorme bem, ela acorda cansada, ela não consegue prestar atenção na aula, ela fica uma criança irritada, então o sono é algo bem importante para eles. Você falou de aula, doutora Michele, e também é importante que os pais observem, ou que os professores observem, ou que alguém observe, e às vezes a criança também não está enxergando direito e prejudica o aprendizado também, né? Sim, faz parte da rotina da saúde da criança passar pelo oftalmologista,
Então, a gente orienta nos primeiros meses de vida já fazer uma consulta para olhar o fundo de olho e depois, dependendo até do risco familiar, consultas anuais, mas precisa, assim, esporadicamente, né, na verdade, periodicamente, passar pelo oftalmologista para detectar, assim, precocemente alterações visuais que pode atrapalhar bastante o aprendizado. Doutora, eu já vi casos de algumas famílias onde a criança, às vezes muito agitada, às vezes uma criança muito quieta, aquela criança parece estar meio distante. As pessoas falam assim, não sei, pode ser que essa criança ela tenha o espectro do autismo. A partir de que momento eu posso desconfiar que essa criança pode ser uma criança autista e eu posso procurar um médico para fazer algum exame e tentar achar esse diagnóstico? O autismo ele tem vários graus e tem vários sinais, né? Eu acho que uma das coisas importantes das consultas de pediatria, que o pediatra ele vê as crianças periodicamente, assim. Então, cada fase da vida você tem ritmos de consulta. No começo você faz consultas mais frequentes e uma das coisas que a gente avalia são esses aspectos do neurodesenvolvimento. Então, uma criança que faz o acompanhamento direitinho, o pediatra vai percebendo esses sinais, assim, de autismo. São vários, né? Então, uma dificuldade de fala pode ser, uma dificuldade de contato com outras crianças, de contato visual, tem vários sinais. Mas acho que o mais importante para os pais é manter essas consultas regulares, porque a gente vai avaliando todo o neurodesenvolvimento da criança. Quando que senta, quando que engatinha, quando começa a falar. Então, e aí a gente vai detectando pequenos sinais. A grande importância do pediatra não é só na hora que a criança está doente. O nosso trabalho é ver crescimento, desenvolvimento. Então, em toda consulta a gente pesa, a gente mede, a gente coloca na curva, a gente avalia se aquilo que a criança está apresentando está dentro da faixa de normalidade. E aí, pequenos desvios, a gente já consegue fazer alguma intervenção, alguma investigação. E de quanto em quanto tempo você acha que deve ser feita a visita ao pediatra? Então, nos primeiros 6 meses, tem que ser mensal a consulta. Aí, dos 6 meses a 1 ano, a cada 2 meses. De 1 ano a 2 anos, a gente faz a cada 3. A partir de 2 anos, a cada 4. Isso se a criança for uma criança que não tem nenhuma intercorrência. Então, se for criança que tem alguma comorbidade, alguma doença, a gente, às vezes, tem que acompanhar mais frequente. Aí depois passa a ser semestral até os 6 anos e depois de 6 anos a gente faz consulta anual até chegar à puberdade, que é quando vai ficando adolescente, começa a ter os primeiros sinais aí que vai menstruar, o menino aí tem aquele estirão do crescimento, então aí a gente volta a acompanhar mais de perto também, para detectar também se tiver algum problema. A gente consegue detectar antes. Pode parecer um pouco engraçado, mas eu gostava muito, eu ainda gosto de uma série chamada Friends, nunca parou de passar faz tempo já. E um dos personagens lá, o Ross, já com 30 e poucos anos ele ia ao pediatra, ganhava o pirulito do pediatra, fazia questão de verificar, de estar sempre com a pessoa que cuidou da vida dele. Aí também é um exagero, né? Mas tem vários crianças que crescem, querem continuar indo no pediatra e levam os filhos, né? Na gente, e a gente continua sendo meio pediatra da família. Às vezes a gente está na consulta e consulta a mãe, consulta a avó, sabe? O pediatra por isso que é importante você escolher um pediatra que você se identifique, né? Cada um tem uma forma de pensar, de agir, mas tem que ter essa liga, assim, porque é alguém que vai seguir você para a vida toda. Como se fosse um médico da família? Um médico que vira da família, ele cuida mais da criança, a gente estuda mais sobre criança, mas você tem que ter essa liberdade para chegar, porque a gente vai ver, às vezes, questões emocionais das crianças, a gente vê a criança como um todo, não só a parte física, a parte de desenvolvimento emocional, se está indo bem na escola, né? A gente vê tudo. E às vezes a gente vê, a gente tem que lidar com conflitos familiares que estão levando a algum sintoma na criança. Então, o pediatra tem uma visão um pouco mais ampla, assim, né, da criança. E acaba tem que ser meio que um amigo ali da família. A família tem que poder contar com você ali. Doutora, a questão das alergias, como os pais podem proceder na questão das alergias? As crianças têm um organismo sensível, você vai dar um alimento, aí você descobre ali na hora que essa criança teve uma reação alérgica. O que o pai pode fazer? E como tentar evitar esses tipos de, digamos que essa surpresa desagradável?
Alergia não tem muito como a gente prevenir, né? Tem criança que vai ter, tem criança que não vai ter. As alergias alimentares, elas não são assim tão comuns, mas se a criança apresentar na hora, a gente pode usar um antialérgico, mas tem que procurar um pronto-socorro mesmo, principalmente se for uma reação assim mais grave, e depois procurar o pediatra assim para fazer uma investigação. Aí, se tiver alergia alimentar mesmo, aí precisa evitar o alimento, e aí tem os alergologistas, né, que às vezes para algumas alergias tem tratamento. Estava dando uma olhada no material aqui antes da nossa entrevista, doutor, e eu descobri que o Unicef desenvolveu um manual que se chama Cuidados para o Desenvolvimento da Criança. Primeira semana, 6 meses, etc. Agora, cada criança é uma criança. Na teoria é muito bom, muito bonito, não é, doutora? Mas na prática não é assim que funciona, né? Você tem um manual para cuidar da criança? Eu acho que é um manual para direcionar o cuidado, né? Eu acho que tem cuidados básicos para toda criança, assim, que a gente, até são as coisas que a gente vai explicando nas consultas. Cada mês, o que você tem que cuidar, o que você tem que estimular. Então, uma das coisas que ele fala é para evitar telas, assim, o máximo que a gente puder evitar telas até os 2 anos, da criança ficar ali com a tela na mão. Então, é uma coisa que é geral para toda a população. Mas o legal das consultas de pediatria é que a gente vai direcionando o cuidado para cada criança mesmo, né? Um cuidado diferenciado. Tem coisas que são básicas, então, vacinação para todo mundo, né? Então, e alimentação, são cuidados que a gente orienta da alimentação para todos, mas realmente o cuidado tem que ser direcionado para cada criança. Doutora, outra questão também bem comum é crianças intolerantes à lactose, né? É uma coisa bem complexa e bem difícil. Os pais precisam ficar bem atentos a essa questão da tolerância, porque praticamente o leite está em várias opções de alimentação que fazem parte do cardápio das pessoas hoje em dia, principalmente das crianças, né? A gente tem 2 situações. Uma é a alergia à proteína do leite de vaca, e outra é a intolerância à lactose. A lactose, ela é um açúcar, né, que tem no leite. Aí, geralmente, o quadro é um quadro que dá uma diarreia, gases. Ela não é tão comum nas crianças pequenas, ela vai acontecer mais nas crianças maiores. E aí, hoje, pelo menos, a gente tem a opção de ter coisas sem lactose, né, produtos sem lactose. Então, aí a gente consegue conduzir bem. Sem tirar totalmente o leite da dieta, a gente tira só a lactose. Se uma criança apresenta várias vezes diarreia, ela pode estar então com a intolerância ao leite. Um quadro de diarreia persistente ou diarreia recorrente, um dos diagnósticos diferenciais assim, é a intolerância à lactose. Agora, obesidade infantil, doutora, tem sido um problema? É um problema. É um problema frequente, assim. A gente tem, assim, muitas crianças obesas, né? Crianças que fazem pouca atividade física, que ficam muito dentro de casa e que comem muito mal, né? Então, é um problema frequente, que é algo que a gente conversa em todas as consultas também de pediatria sobre alimentação, de manter a alimentação saudável, de usar alimentos naturais, de evitar os ultraprocessados, né? Que são os alimentos industrializados. Aquela salsicha em lata. Eu falo que a gente tem que ter uma boa relação com a comida. Não proíbo nada, mas a gente tem que saber comer, porque faz parte da vida. Um dia você vai comer, só que você não pode comer isso todo dia, né? Um doce, né? Um brigadeiro, faz parte. A criança vai ter um aniversário, vai ter brigadeiro. Ela não precisa comer brigadeiro todo dia, chocolate todo dia, biscoito recheado todo dia. Não pode ser a base da alimentação dela, né? Dá pra gente ter uma alimentação boa e comer essas coisas de vez em quando, né? É isso aí. Eu acho que estão fazendo sinal já para a gente finalizar. Mas já acho que dá tempo de você fazer uma pergunta para a doutora responder em 30 segundos. Vamos lá, doutora. Os pais, voltando então à questão, pais de primeira viagem, questão de fralda. A partir de que momento a gente pode tentar tirar a fralda da criança? Eu gosto de falar que fralda não é a gente que tira, é a criança que sai da fralda. Geralmente, a partir dos 2 anos, 2 anos e meio, elas começam a dar alguns sinais de que elas estão prontas para deixar a fralda. Então, eles começam a se sentir incomodados, que estão sujos, com xixi, com cocô. Aí, eles começam a avisar que estão fazendo. E aí, tem uma outra fase que eles começam a avisar que querem fazer. Aí, é nesse momento que a gente começa a tirar a fralda, deixar sem, oferecer o pinico, o vaso, né? Antes disso, a gente vai conversando, vai mostrando, tem livrinhos que a gente usa para mostrar.
Mas eu gosto de falar assim, é a criança que deixa a fralda, não é a gente que tira delas. Não adianta forçar, porque não dá certo. Muito bem, ouvimos hoje no Band Entrevista a doutora Michele Marques de Medeiros, pediatra do Hospital Vera Cruz, nos deu uma aula aqui. Doutora, obrigado, volte sempre. Obrigada, Edson, obrigada. Tchau, Dantas. Tchau, Edson. Tchau, doutora. Até o próximo programa, pessoal. Se você quiser rever esse e outros programas, é só você acessar as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com. E esse programa pode ser revisto na madrugada de domingo para segunda-feira, depois do Canal Livre. Bom final de semana a todos. Tchau.